Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esses deliciosos bem casados de doce de leite com aquela casquinha de açúcar por cima. Ele é super fácil de fazer, rápido e ele é muito saboroso. E para quem não me conhece, eu sou a chefe Vanessa Sena e trabalho com confeitaria já faz mais de 9 anos. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer esses deliciosos bem casados, super fácil, rápido de fazer, e eu vou te ensinar desde a massa, calda, como rechear, como embalar e ainda vou falar de durabilidade, rendimento, o quanto eu gastei e por quanto você pode vender o seu bem casado. Então fica até o final para você não perder nada. E se você quer aprender mais receitas como essa, se inscreve no canal, pois toda semana eu vou te trazer receitas novas. E se você já é inscrito, deixe o seu like para eu saber se vocês estão gostando das receitas que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, sem mais delongas, bora para a receita! Em um bowl de batedeira eu vou colocar 5 claras. Colocar o batedor de globo e vou bater até as claras ficarem firmes. Depois, com a batedeira ligada no mínimo, eu vou adicionar aos poucos 100 gramas de açúcar. Vou bater em velocidade média por 1 minuto e depois vou acrescentar as 5 gemas, uma de cada vez, até incorporar todas na mistura. Assim que adicionar todas as gemas, vou acrescentar 1 colher de chá de baunilha e vou bater por mais ou menos 10 minutos. E depois vou desligar a batedeira e pegar o bowl para acrescentar 120 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu vou colocar ela aos poucos, peneirando e misturando com um fouet, de baixo para cima delicadamente. Esse processo é o que vai deixar o nosso bem casado super fofinho. Então, não podemos perder a aeração dos ovos, por isso que temos que peneirar um pouco de farinha e misturar delicadamente. Pois se colocar muita farinha de uma vez só e sem peneirar, a farinha vai pesar nos nossos ovos batidos, fazendo ele perder a aeração. E também não podemos misturar muito rápido para a gente não perder o ar na nossa mistura, que é o que deixa a nossa massa fofinha. Então faça essa parte com bastante calma e com a mão bem leve. E vamos colocar agora o restante da farinha. Você consegue ver aqui que a minha massa está bem aerada. Então esse é o ponto certo. E vamos finalizar com 1 colher de chá de fermento em pó. E vamos incorporar ele na massa da mesma forma que fizemos com a farinha. E ficou pronta a massa. Eu peguei uma forma para rocambole, untei com desmoldante, mas você pode untar e enfarinhar. E coloquei o papel manteiga por cima. Isso vai te ajudar a soltar melhor a massa da forma. E vou colocar toda a massa na forma. E vou espalhar tudo muito bem com uma espátula, para ela ficar com a mesma quantidade de massa por toda a forma, ficar bem uniforme. E vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 15 minutinhos. Enquanto a massa está assando, eu vou fazer a calda para molhar o bolo. Em uma panela, eu vou colocar 200 gramas de leite de coco e 160 gramas de açúcar. Vou misturar bem, acender o fogo e deixar cozinhando até ferver. Assim que ferver, vou desligar o fogo e reservar, pois já vamos usar a calda. Assim que a massa começar a dourar levemente, nós vamos tirar ela do forno e colocar em uma bancada. E nós vamos agora trabalhar com a massa ainda quente.
Você consegue ver aqui que a massa está levemente dourada e super fofinha. Você coloca a mão e consegue sentir a fofura da massa. E com a massa ainda quente, vou soltar as laterais com uma faca. E você consegue ver que a massa já está soltinha da forma. Então, com a massa e a calda quentes, eu vou molhar todo o bolo com o auxílio de um pincel. E vou molhar muito bem todo o bolo, então não esqueça de nenhum pedaço. Assim que molhamos bem todo o bolo, nós vamos pegar o açúcar de confeiteiro ou o açúcar gelado e vamos peneirar ele por cima de todo o bolo. Isso é o que vai fazer o nosso bolo ficar com aquela parte de cima mais sequinha e deliciosa, que é uma das características do bem casado. E agora eu vou usar um cortador para cortar o bolo todo. Eu estou usando aqui um cortador de 5 centímetros, pois eu quero fazer ele um pouco maior. Mas o tamanho do cortador para fazer o bem casado clássico é o de 4 centímetros. E se você quer aprender mais receitas como essa, se inscreva no canal, pois eu vou estar sempre trazendo receitinhas novas. E se você já é inscrito, deixe o seu like para eu saber que vocês estão gostando da receita. Depois de cortar tudo, eu retirei os meus discos de massa da forma e olha como eles ficaram lindinhos. Você consegue ver que eles estão molhadinhos. E agora nós vamos recheá-los. Eu vou virar uma das duplinhas de cada massa para facilitar. Eu peguei o doce de leite e você consegue ver que a consistência dele é um pouco mais firme e cremosa, que é o ideal para rechear os bem casados, nem muito firme, nem muito líquido. Eu peguei um copo, coloquei um saco de confeiteiro e coloquei o doce de leite. Peguei uma duplinha de massa e vou colocar o recheio com o saco de confeiteiro. E vou fechar o nosso bem casado com outro disco de massa. O doce de leite é o sabor mais clássico do bem casado, mas você pode fazer com recheios de diversos sabores, como frutas vermelhas, chocolate, caramelo e entre outros. Coloca aí nos comentários qual é o seu sabor favorito de bem casado. O meu é o de doce de leite. Agora que eu já recheei todos, eu vou passar eles no açúcar de confeiteiro, ou açúcar gelado, e colocar em cima da grade. Essa grade que eu estou usando é muito boa para secar bem os bem casados dos dois lados. E agora eu vou deixar ele secando por 10 horas. Depois de deixar secar bem os bem casados, é hora de embalar. E lembrando que ainda vamos falar de durabilidade, rendimento, o quanto eu gastei nessa receita e por quanto você pode vender o seu bem casado. Então, bora para a embalagem. Para embalar, eu vou usar essa embalagem própria para bem casados que você encontra em lojas de doces. Elas vêm com o papel crepom e com o celofane no tamanho certo. Então, na bancada, eu vou colocar o papel e o celofane por cima e bem no meio eu vou colocar o bem casado. Vou pegar duas pontas e vou colocar por cima do bem casado. E vou fechar como um presente. Vou dobrar a parte bem perto do bem casado para ficar certinho e o papel encostado nas laterais. E vou pegar a ponta e levar ao centro. E depois vou fazer o mesmo com o outro lado. Eu vou virar essa parte que dobrei para baixo. E agora vou usar uma fita de cetim para fechar. Essa fita tem que ser do tamanho de 40 a 45 centímetros. Vou passar a fita por baixo, amarrar no meio e fazer o laço. E olha só que lindo que ficou o bem casado. Essa receita me rendeu 12 bem casados de 5 centímetros, pois eu fiz ele meio grande mesmo. Mas se você fizer de 4 centímetros, que é o tamanho tradicional, você vai ter um rendimento de 20 bem casados. E ele tem a durabilidade de até 7 dias em temperatura ambiente e 15 dias na geladeira.
Para fazer a receita toda do Bem Casado, eu gastei R$ 9,89. E como eu falei para vocês, ela rende 20 bem casados de 4 centímetros recheados. Então, por unidade, eu gastei 49 centavos para fazer cada bem casado. O preço de venda do bem casado na minha cidade, que é São Paulo, varia de R$ 2,50 a R$ 4,00. Então, se vendermos o nosso bem casado por R$ 3,00 cada unidade, vamos ter um lucro de quase 250%, ou seja, um lucro de R$ 2,10. Lembrando que as vendas de bem casados são sempre feitas em grandes quantidades, como 100 a 200 unidades de bem casado. E se você também tem vontade de aprender a fazer macarrons perfeitos do zero e conquistar a sua liberdade financeira, ou até mesmo para fazer uma renda extra, tudo isso da cozinha da sua casa, clique no link que está na descrição do vídeo. E lembrando, gente, que esse bem casado eu calculei o valor dele já com a embalagem e com a fitinha, para vocês verem como vocês podem lucrar muito com ele, principalmente se vocês venderem em grandes quantidades. Eu deixei aqui também nos cards o vídeo que eu ensino vocês a fazerem as trufas de chocolate de 3 sabores diferentes, que eu tenho certeza que vocês vão amar e vocês podem fazer para vender também, e vai ser o maior sucesso. E eu vou estar sempre aqui trazendo ótimas receitas no canal para que vocês comecem a fazer, vender e lucrar muito. Um beijo e até o próximo vídeo!